Olá queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade, em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa 2006, e não se esqueça do seu like e se inscrever no canal, e sem mais demora, bora lá para a história. História da Copa do Mundo FIFA de 2006. Copa do Mundo FIFA de 2006, português brasileiro, ou Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA de 2006 português europeu, realizou-se na Alemanha que foi a 18ª edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, vencida pela Itália. Pela segunda vez a Alemanha foi o país sede, a primeira vez foi no ano de 1974 Alemanha Ocidental, e o único pré-classificado pela primeira vez na história do campeonato, o campeão do torneio anterior, no caso, o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. 32 países participaram na Copa de 2006, cuja final foi no dia 9 de julho. A decisão de confiar à Alemanha a organização do torneio foi controversa, já que se esperava que o campeonato ocorresse na África do Sul. Os outros países candidatos à organização eram Inglaterra, Marrocos e Brasil. Desde que a escolha foi feita, o órgão que controla mundialmente o esporte, a FIFA, afirmou publicamente sua intenção de rotacionar o país sede entre suas confederações integrantes. A sede para a Copa seguinte foi escolhida logo em seguida, a África do Sul. Atribuíram-se os Jogos da Copa do Mundo de 2010. Como preparação para a competição, a FIFA organizou a Copa das Confederações 2005 na Alemanha, torneio ganho pelo Brasil. A Copa do Mundo de 2014 será realizada na América do Sul e o Brasil foi o país escolhido para sediar esta Copa. De acordo com os resultados obtidos nas eliminatórias, os 32 países classificados foram: Alemanha, previamente classificada como país sede, Argentina, Brasil, Paraguai, Equador, México, Estados Unidos da América, Trinidade e Tobago, Costa Rica, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Suíça, Suécia, República Tcheca, Ucrânia, Sérvia e Montenegro, Países Baixos, Croácia, Polônia, Togo, Gana, Angola, Costa do Marfim, Tunísia, Japão, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul e Austrália. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, 3 países lusófonos estiveram presentes: Portugal, Angola e Brasil. E foi a primeira vez, também, que a CONCACAF teve 4 representantes: Estados Unidos da América, México, Costa Rica e Trinidade e Tobago, o mesmo número de América do Sul e Ásia. Expectativas antes do torneio. A seleção brasileira de futebol era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganho a anterior Copa do Mundo e a Copa das Confederações um ano antes. Equipes como a seleção argentina, seleção inglesa e a seleção italiana também eram consideradas grandes favoritas. Apesar de ter sido a vice-campeã na última Copa e jogar em casa, a seleção alemã não era favorita. Uma pesquisa publicada em 16 de março de 2006, carece de fontes, apontava que somente 3% do povo alemão acreditava na vitória. Para essas baixas expectativas germânicas, contou a derrota contra a seleção da Itália por 4-1 no dia 1º de março num amistoso preparatório para o torneio. O ceticismo da população refletia-se nos próprios jogadores alemães. O capitão e principal jogador da seleção, Michael Ballack, deu uma entrevista ao seminário esportivo alemão Sport Bild no dia 9 de maio afirmando que a equipe era jovem e inexperiente, e que não seria uma surpresa se fosse eliminada logo na primeira fase. Expectativas antes do torneio. A seleção brasileira de futebol era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganho a anterior Copa do Mundo e a Copa das Confederações um ano antes. Equipes como a seleção argentina, seleção inglesa e a seleção italiana também eram consideradas grandes favoritas. Apesar de ter sido a vice-campeã na última Copa e jogar em casa, a seleção alemã não era favorita. Uma pesquisa publicada em 16 de março de 2006,
Carece de fontes, apontava que somente 3% do povo alemão acreditava na vitória. Para essas baixas expectativas germânicas, contou a derrota contra a seleção da Itália por 4-1 no dia 1º de março num amistoso preparatório para o torneio. O ceticismo da população refletia-se nos próprios jogadores alemães. O capitão e principal jogador da seleção, Michael Ballack, deu uma entrevista ao seminário esportivo alemão Sport Bild no dia 9 de maio afirmando que a equipe era jovem e inexperiente, e que não seria uma surpresa se fosse eliminada logo na primeira fase. Diego Maradona declarou, em 4 de abril de 2006, que considerava o Brasil como o principal favorito, lugar que não atribui à Argentina. Nas suas palavras, se não for Brasil, depois vem Inglaterra, Itália e Alemanha. Pelé, quando interrogado sobre qual seria o favorito na sua opinião, preferiu não dizer, por ter errado de todas as vezes em que se pronunciou sobre a seleção favorita. Em 1994, disse que seria a Colômbia. Em 1998, disse que a Espanha era a melhor equipe, e o Brasil tinha problemas na defesa, e em 2002, devido à má campanha do Brasil nas eliminatórias, seleções como Inglaterra, Portugal, Suécia e Argentina eram as preferidas. A menos de um mês do torneio, contudo, Pelé acabou admitindo que não acreditava na vitória da seleção brasileira. Para Pelé, os favoritos sempre perdem. O ex-jogador foi muito criticado em seu país por tal declaração. Contudo, o rei do futebol acabaria acertando suas previsões, já que o Brasil seria eliminado pela França nas quartas de final. Por sua vez, a revista semanal alemã Stern indicou, em uma sondagem realizada pelo Instituto Força, que entrevistou 1.000 alemães, que 17% dos entrevistados não acreditavam que a sua seleção passasse da primeira fase, sendo que o grupo da seleção anfitriã era considerado um grupo leve. Apesar de tudo, o povo alemão apoiava o técnico Jürgen Klinsmann, pois, de acordo com a mesma sondagem, 66% achavam que ele devia permanecer no cargo mesmo que a equipe perdesse o jogo de preparação contra a seleção dos Estados Unidos da América, em 22 de março, na cidade de Dortmund, uma das sedes da Copa. Em um inquérito de dezembro de 2004, a revista Sport Bild indicou que apenas 10,4% dos alemães acreditavam no título. A mesma sondagem foi feita em abril, tendo a percentagem diminuído para somente 5%, acreditando 29,1% que a seleção seria eliminada nas oitavas de final e 10,8% não acreditando que passasse da primeira fase do torneio. O técnico Klinsmann era bem aceito, com 60% dos entrevistados com uma opinião favorável sobre o seu trabalho. Já entre os brasileiros, a expectativa era de que a seleção trouxesse o título novamente. Pesquisa divulgada no dia 25 de maio pelo Instituto CNT, Census apontou que 79,8% dos brasileiros acreditam no hexacampeonato mundial. Na Itália, a menos de um mês do torneio explodiu um escândalo de compra de árbitros no futebol italiano. As denúncias acabaram sendo dirigidas ao também técnico da seleção italiana, Marcello Lippi, que teria sido influenciado nas escalações por Luciano Moggi, ex-cartola da Juventus. Moggi estaria obtendo com a escalação de seus jogadores a valorização dos mesmos. Após uma semana de intensas pressões da mídia por sua saída, Lippi foi confirmado na Copa pela Federação Italiana. Sedes. Um total de 12 cidades alemãs foram selecionadas para receber a fase final da Copa do Mundo de 2006 dentre um total de 20 candidaturas, tendo sido descartadas, designadamente, as postulações de Bremen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Bochum e Duisburg. Carece de fontes. Os estádios começaram a ser preparados pouco tempo depois de selecionadas as cidades que os abrigam. Enquanto alguns foram apenas submetidos a pequenas adaptações, muitos tiveram que ser completamente reformados e outros foram construídos especialmente para o torneio. Cada estádio modernizado necessitou de um investimento entre 48 e 280 milhões de euros.
Além disso, mais de 1,38 bilhões de euros foram gastos para os novos estádios. Como comparação, para o torneio de 1974, foram gastos 242 milhões de marcos, aproximadamente 121 milhões de euros, para a habilitação de todos os centros esportivos. A capacidade efetiva de alguns dos estádios na Copa do Mundo, em particular no Westfalenstadion, foi mais baixa que os números citados, já que o regulamento da Bundesliga permite que se mantenham partes onde o público não tenha necessidade de se sentar, enquanto que as regras da FIFA não permitem isso, pelo que foram instalados assentos nas áreas com essas características para a Copa do Mundo, reduzindo, assim, um pouco a sua capacidade. Também, durante a Copa do Mundo, muitos dos estádios foram oficialmente conhecidos por nomes diferentes, já que a FIFA proíbe patrocínio no nome dos estádios. Por exemplo, o Allianz Arena foi conhecido durante a competição como FIFA WM Stadion München, estádio da Copa do Mundo da FIFA Munique, enquanto o Veltins Arena foi revertido para seu nome original de Arena auf Schalke. Sorteio. Foi realizado em 9 de dezembro de 2005, em Leipzig, Alemanha. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, A, B, C, D, E, F, G e H, de 4 países cada. As seleções do Brasil, Inglaterra, Espanha, México, França, Argentina, Itália e Alemanha foram escolhidas como cabeças de chave de cada um deles. A Alemanha, país sede, como tradicionalmente acontece, estará no grupo A e o Brasil, como o último campeão, fica no grupo F, para evitar um possível confronto com a Alemanha antes da final. Times do mesmo continente foram distribuídos de modo a não ficarem no mesmo grupo, com exceção feita à Europa, que em alguns grupos possuem 2 seleções, já que tiveram mais classificados que qualquer outro continente. São 8 os cabeças de chave, cada um colocado em grupos separados no sorteio em virtude de todos estarem no pote. Os cabeças de chave foram escolhidos em 6 de dezembro. À exceção de Espanha e México, escolhidos por critérios técnicos como desempenho nas 2 últimas edições, todos os outros já foram campeões mundiais. Potes B, C e D são alocados de tal forma que alcance a melhor distribuição geográfica possível entre os grupos. Sérvia e Montenegro, como a seleção europeia de pior colocação no ranking da FIFA, foi colocada em um pote especial para prevenir que 3 países da zona europeia ficassem no mesmo grupo. Primeiro era sorteada a seleção, logo em seguida seu lugar no grupo. Artilharia no final da Copa, o artilheiro Miroslav Klose recebeu a chuteira de ouro Adidas, Golden Shoe Award. 38 O jogador brasileiro Ronaldo foi o último vencedor do prêmio na Copa de 2002, com 8 gols marcados. Ronaldo é o maior artilheiro de todas as Copas, com 15 gols. Já Just Fontaine é o maior artilheiro de uma única edição do torneio com 13 gols marcados na Copa de 1958. Curiosidades. Alguns grupos internacionais de direitos humanos, como a Anistia Internacional, expressaram preocupação com o aumento do tráfico de mulheres durante a Copa. De acordo com a Anistia Internacional, 30.000 mulheres e garotas aproximadamente foram levadas à Alemanha com o propósito de prostituição forçada durante o torneio. Tais organizações agiram em conjunto com o comitê organizador para monitorar a prostituição no país e dar apoio às vítimas do tráfico. Há também uma grande preocupação no país quanto à segurança devido aos fatos da grande existência de terroristas atualmente e do crescimento de grupos neonazistas na Alemanha. Relatório divulgado pelo Ministério do Interior alemão no dia 22 de maio apontava crescimento de 27% da violência da extrema-direita no país em comparação ao ano passado. Para tentar minimizar os possíveis acidentes, o governo já antes da Copa divulgou para os estrangeiros lugares não aconselháveis a se andar sozinho, a maioria nas cidades do leste da Alemanha, onde a influência nazista é grande. Algumas confederações,
como a africana, divulgaram um mapa de áreas onde os visitantes não devem ir. Uma campanha entre a FIFA e o comitê organizador exibiram uma faixa nos 12 estádios do torneio antes das 64 partidas com a frase "Sai no do racismo, diga não ao racismo".